Pedimos que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe a meditarmos em Sua palavra. Amém. Sei que nós estamos na véspera de Natal, mas talvez nos ajude na reflexão. Daqui uns dias vai ter a mega da virada, né? Você sabe que sempre tem um sorteio aqui no fim do ano na virada. E tem muita gente que faz a sua fezinha e o pessoal até usa até virou meme, né? O pessoal diz assim: eu não vou contar para ninguém se eu ganhar, mas vai ter sinais, né? Sinais vai ter, eu ganhei. E nessa noite a gente quer justamente refletir um pouco sobre esse tema, sobre sinais que transformam. E a Bíblia fala em sinais em diferentes momentos e diferentes contextos. Por exemplo, nós temos os sinais de que o fim está próximo: tremores de terra, chuvas de pedra, guerras, fome, esfriamento do amor, por aí vai. Há também os sinais claros e inconfundíveis que acompanham o momento exato do retorno de Jesus. Lá em Mateus 24 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Mas também há outros momentos da história em que Deus dá sinais. E hoje nós ouvimos o texto do Antigo Testamento, onde é que Deus, através do profeta Isaías, anuncia um sinal a Acaz. Vale lembrar que Deus ofereceu para Acaz, dizendo: olha, me pede um sinal que eu vou te dar, pede um sinal que eu vou cumprir a tua promessa. Mas Acaz, como andava longe de Deus, ele não quis pedir. E aí Deus dá um sinal mesmo assim, mesmo sem ele querer. E é interessante observarmos os sinais que Deus dá e dentro do contexto nos quais eles foram dados. Aqui Deus dá o sinal num contexto em que o Judá está sendo atacado pelos sírios e por Israel. Vamos lembrar que aquela altura da história ali, por volta de 700 a.C., o povo de Israel, as tribos tinham se separado, o Judá no sul, com sede em Jerusalém, e Israel no norte, com sede em Samaria. Só que quem depois vai trazer devastação e ruínas sobre Judá vai ser justamente aqueles que eles buscam refúgio agora para Judá se defender, que são os assírios. Mesmo contra a clara declaração de Deus através dos profetas que ele não buscasse ajuda a eles, ele foi lá e buscou ajuda junto a eles. Mas nesse contexto de guerra, ali, uma medição de força, uma queda de braço entre duas nações, o esperado é que os sinais de Deus estejam associados com poder e força. Talvez fosse levantado um rei forte e poderoso, um exército imbatível, quem sabe uma arma nova, potente. Mas a promessa de Deus é outra. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Pouco mais adiante diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, em Isaías 9. Que decepção deve ter sido para aqueles primeiros ouvintes, que também queriam mudar de vida, que tinham esperança que Deus ia lhes ajudar naquela situação, esperavam talvez uma solução imediata dos seus problemas, e aí Deus lhes promete um bebê, um menino. O que ele poderia fazer diante de exércitos poderosos? Isso nos lembra que os sinais de Deus podem às vezes ser surpreendentes e muitas vezes especialmente decepcionantes para quem não crê. E quando essa profecia se cumpre,
Quem poderia crer que da humilde virgem em Belém poderia ter nascido o prometido? Aos pastores foi dito que o sinal era uma criança numa manjedoura. Quem diria que ali deitado numa manjedoura estaria o Rei dos Reis? Quem creria que seus pais seriam dois desconhecidos, sem importância, influência na sociedade? Quem diria que, como ouvimos hoje, seu pai adotivo até teria pensado em abandonar a sua mãe e o menino? E nesse sentido, falando em mudança de vida, também nesses sinais Deus muitas vezes surpreende, como quando Ele entra na vida de alguém, sempre tem um sinal, tem uma mudança de vida na vida onde é que Deus entra. A vida é transformada. No Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus experimentou uma mudança de vida. Como não se arrependeram dos seus pecados, da sua idolatria, Deus os levou ao exílio. Eles foram arrancados de sua terra e levados como escravos por estrangeiros. Deus muda vidas, mas nem sempre a mudança vem como esperamos. E quando entra de forma especial hoje nessa história aqui da vida de José e Maria, também as suas vidas foram transformadas. Maria teve dificuldades em explicar a sua situação para José. José, por sua vez, se viu numa situação complicada, refletindo muito para tomar a decisão mais acertada. Até que um anjo lhe avisa e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. E a gente sabe que quando Jesus nasce, mais mudanças estavam para vir. Antes de nascer, na verdade, já com a gravidez avançada, eles têm que viajar 200 quilômetros até Belém, para ali nascer o prometido. Depois, quando ele nasce, eles têm que fugir para o Egito, que Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, os recém-nascidos. E, de fato, sua vida talvez pacata, simples, ali na região da Galileia, sofreu grandes mudanças, mas provavelmente não são as mudanças que na nossa mente acontecem com aqueles escolhidos para sermos pais do Filho de Deus. Portanto, as mudanças nem sempre são parecidas com ganhar lá na Mega Sena, ganhar na loteria. Talvez pode significar até mais dificuldades, como foi para o povo de Israel, como foi para José e Maria. Isso porque mesmo que nós gostássemos que fosse, Jesus não veio para nos dar vida fácil e boa aqui no mundo, mas Ele não veio para eliminar todas as dificuldades nessa vida. O anjo deixou isso bem claro para José. Ele diz assim: olha, darás um filho e porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo diz qual a missão de Jesus: salvar o seu povo dos pecados deles. E essa, na verdade, é a nossa maior necessidade, foi para ela que Jesus veio. Eu gosto muito de um dito que alguém uma vez escreveu assim: se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse saúde, Deus teria enviado um médico. Mas como a nossa maior necessidade é perdão e salvação, Deus enviou o Salvador, Jesus Cristo. Porque nós não temos nenhuma possibilidade de pagar pelos nossos pecados. A única esperança que nós temos é o perdão que Cristo conquistou ao pagar a nossa conta lá na cruz. A morte, o diabo, são inimigos que a
A gente não tem como vencer sozinhos. Mas Jesus venceu por nós e nos dá essa vitória. É teu. Ele é o nosso Salvador. Portanto, quando Jesus nasce, é reescrita a história da humanidade. Quando todos estavam caminhando para a perdição, agora tem um Salvador que abriu o caminho da vida. O nascimento de Jesus trouxe esperança para todas as pessoas. E, sendo assim, se você é alguém batizado e crê em Jesus como seu Salvador, com certeza a vida de cada um de vocês mudou muito mais do que mudou aquele que ganhou a mega da virada no ano passado, ou a daquele que vai ganhar esse ano. Especialmente há mais paz, mais alegria por causa de Jesus do que qualquer quantia de dinheiro pode proporcionar para você. Além disso, com certeza a sua vida também vai ter sinais. Não sinais que às vezes alguns por aí pregam, esperam, procuram, talvez prosperidade econômica, saúde e fé, por aí vai. Mas os sinais que Jesus disse que haveria na vida dos que nele confiam como seu Salvador. Jesus diz lá: nisso conhecerão os meus discípulos, vocês amarem uns aos outros. E João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, como propiciação pelos nossos pecados. O principal sinal que marca a vida cristã é o amor, esse amor que Deus derrama no nosso coração. E vendo que esse sinal não tem nada a ver com condição social, econômica, saúde ou política, mas esse é o sinal que deixa bem claro: ali tem um cristão, ali onde o amor transparece na vida, ali tem alguém que foi tocado pelo amor de Deus e que reflete esse amor ainda que imperfeitamente. É a manifestação visível da mudança invisível, é a fé que é invisível atuando de forma visível no amor. É uma resposta, na verdade, frágil, mas esse amor com que nós somos amados por Deus, que nos tirou lá das trevas, do pecado, nos trouxe para o seu reino de luz. Deus, por amor e graça, o batismo fez Jesus nascer e habitar também no coração de cada um de nós. Não só lá em Belém, e aquela paz anunciada naquele dia não foi só para os pastores, mas foi também para nós. E o amor de Deus tem essa manifestação mais concreta em Jesus. Portanto, o Natal sempre nos lembra que Deus nos ama. Porque Ele nos ama, Ele deu o Salvador, porque Ele quer a gente junto com Ele. E ainda mais uma palavrinha sobre os sinais. A José Deus falou em sonho, e há vários relatos na Bíblia em que Deus dá sinais ao seu povo. Talvez você mesmo já pensou que Deus tenha revelado algo através de sonhos a você. Talvez você já tenha pedido a Deus um sinal em momentos difíceis na vida. Será que eu troco de emprego? Será que eu faço essa faculdade? Será que essa namorada é a pessoa certa? Você pediu um sinal para Deus. Pode ser que Deus revelou algo em sonho, ou que deu um sinal, uma diferença dele. Contudo, cuidado. Deus nos deu 2 sinais, claros e inconfundíveis por sua graça. São o batismo e a Santa Ceia. Qualquer outro sinal fora desses preciso sempre olhar para a palavra de Deus para ver se são sinais certos, se são realmente um sinal que Deus nos deu. Em todo o batismo, a Santa Ceia, esses não tem erro, esses são instituídos por Deus. Esses Jesus diz: olha, esses são os meios que eu estou te dando. Aqui eu estou te dando meu perdão, aqui eu estou presente. E na Santa Ceia, Jesus está, o corpo de seu filho ele está. No batismo, Deus está agindo. Jesus vem habitar em nosso coração.
Apesar, claro, que desses sinais serem talvez um tanto quanto decepcionantes para quem olha de fora, para aquele que não crê, para aquele que espera a glória e o poder terrenos. Mas para nós são o poder de Deus para salvar aquele que crê. Deus nos ama e nos dá sinais claros desse amor ao cumprir as suas promessas. Deus nos ama e a prova visível é Jesus. Sua palavra é prova desse amor. O batismo e a Santa Ceia são sinais visíveis do amor de Deus. E Deus usa esses sinais para nos transformar. Portanto, não confunda os sinais. E eu oro para que Deus faça com que a cada um de nós seja um sinal visível desse amor de Deus neste mundo que Deus ama, e que as pessoas possam ver esse sinal em nós, não só no período do Natal, mas cada dia do ano. Portanto, amanhã é Natal, hoje nos véspera de Natal. Lembre, Natal, Deus nos dá esses sinais que transformam. Em Natal, Deus sempre de novo nos lembra que Ele nos ama e nos salva. Amém.